Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais uma edição do programa Mundo Afora. A partir desse momento, nós vamos falar sobre os acontecimentos, principalmente lá nos Estados Unidos, onde com as novas leis de imigração, claro, isso esbarra nas pessoas que ainda estão sem documentos no país. É uma preocupação geral e Donald Trump assume todas as manchetes dos jornais, telejornais, das redes sociais do mundo. Alguns o crucificam como vilão. Na minha opinião, ele está certo. Ele é um presidente que assumiu para colocar ordem na casa. Essa ordem que eu coloco é na esfera da imigração, porque no governo Joe Biden houve uma abertura de fronteiras, houve um relaxamento na questão de quem entra dentro do país e realmente proliferou. Os Estados Unidos houve um inchaço de pessoas, principalmente em Nova York, no estado de Nova York, na Flórida, enfim. E isso está trazendo consequências. E com o Donald Trump na presidência, as leis entram em vigor. São rigorosas, exigem que as pessoas nos Estados Unidos tenham documentos, então escolas estão sendo fiscalizadas, pontos comerciais, algumas cidades tentam driblar essa situação, mas o governo federal já avisou. Essa história de cidade santuário que protege imigrantes não procede mais no governo Trump. Então ele disse o seguinte, que os prefeitos e governos que não colaborarem com a imigração, eles não vão ter verba federal. Essa verba federal ela vai ser cortada. E ninguém quer isso, porque, na verdade, vai lesar o Estado, a cidade. Então, é um ponto, um ponto controverso em toda essa situação. E a gente vai falar sobre esse assunto, repercutir, e, para isso, nós convidamos uma equipe de advogados, jovens advogados, um deles que está aqui, o Eduardo Fabrício, morou no Japão, foi imigrante, logicamente, sabe o que é viver fora do país, e também aqui no estúdio o Dr. Brian Moreira. Então eles vão falar sobre essa questão de imigração, são pontos de vistas, mas, como eu disse, de novo, a situação é bastante preocupante. As famílias no Brasil, claro, ficam atentas, apreensivas, mas essa é uma realidade, uma nova história na questão de imigração que começou a partir do dia 20 de janeiro de 2025, quando o Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos. E nesse meio de imigração, a gente traz aqueles imigrantes que são vitoriosos, aqueles que chegaram nos Estados Unidos, encontraram um caminho, cresceram, prosperaram e hoje são referências mundial. Exatamente. E esse nosso convidado, que está lá nos Estados Unidos, ele entra, imigrante brasileiro, ele entra para a lista dos 25 palestrantes mais importantes dos Estados Unidos. Estou me referindo ao Sam Jolley. Você está vendo aí, o Sam está lá nos Estados Unidos, uma conquista muito interessante. Ele é um empresário, um coach, e ele realmente já mudou a vida de muitas pessoas ao redor do mundo através de palestras, através do curso de PNL, ou seja, Programação Neurolinguística. Sam, bem-vindo ao Mundo Afora. E nesse contexto todo, você é um imigrante que brilha, traz um novo caminho. Parabéns, viu, meu amigo? Obrigado, Walter. Obrigado pelo convite, poder estar aqui falando com você, com a sua audiência toda. Um prazer enorme. E sim, é possível, né? É possível ser imigrante, é possível vir para um país mais desenvolvido e não ficar só naquilo que eles querem te dar de trabalho. E escolher. Não é fácil, porém é extremamente possível. E eu estou aqui querendo hoje trazer isso que todo mundo pode, desde que
siga algumas regras também, né? Não adianta chegar e achar que é uma baderna, que vai acontecer, que não, que tem um trabalho por trás disso aí, que precisa ser feito. Exato. Agora, Sam, você está exatamente onde nos Estados Unidos, falando ao vivo aqui com o mundo afora. Qual cidade que você está? Orlando, aqui na área de Orlando, na Flórida. Orlando, na Flórida. E é Orlando, né? E é exatamente Isso. aí, na Flórida, que o Ron DeSantis, na quinta-feira, ele assinou 2 novas leis mais severas na questão de imigração. E é um dado preocupante, né, Sam, que vem acontecendo aí e as pessoas estão segurando como se pode. As pessoas que eu falo que ainda estão aí na linha de espera para se legalizar no país. O governo está apertando isso, porque é uma pauta que para o governo faz sentido, né? Cada vez que eles falam contra os imigrantes ilegais, eles ganham audiência, né? O público que vota é a favor. Então, um político faz isso, ele vai testando e vai descobrindo o que traz resultado para ele. Então, infelizmente, temos muitos brasileiros, muitos latinos, muitas pessoas de vários lugares do mundo que estão ilegais nos Estados Unidos, e isso é um perigo, né? Então, é preocupante com certeza, ao mesmo tempo que é a regra. Então, se a gente tem que seguir a regra do lugar, eles também não estão errados de fazer com que a regra aconteça, né? Fiscalizar a regra. Agora, Sam, eu vou chamar a nossa vinheta de abertura. Fique aí, você vai conhecer a história do Sam. Estou aqui recebendo nos estúdios os advogados que vão falar sobre essa questão de imigração. É o Dr. Eduardo Fabrício, Dr. Eduardo Brian Moreira, e também está aqui o Dr. Fabiano, que daqui a pouco também vai falar com você. Mundo Afora está no ar. Segura aí que vem muitas informações importantes. Eu sou o Walter Alvarenga, esse é o Mundo Afora. Vamos nessa? Pois é, esse é o programa Mundo Afora. Eu estou lá nos Estados Unidos falando com Sam Jolin. Sam Jolin, que é um empresário e que realmente muito bem sucedido. Ele é um campeão das redes sociais, de acessos. Ô Sam, voltando a você que está em Orlando, na Flórida, me diz uma coisa, por exemplo, ser eleito entre os 25, eu sei que não foi fácil, você passou por 4 etapas para chegar. Como é que foi para você e como é que está sendo essa conquista que é de extrema importância? Porque eu já dou aula, já palestro, já tem muito tempo. Completei esse ano 21 anos de carreira como professor, treinador de pessoas, trabalhando com desenvolvimento humano. Eu brinco que quando eu comecei nisso era tudo mato, né? Ninguém falava desse universo. E quando a gente decidiu, eu e minha família, mudar aqui para os Estados Unidos, o nosso desafio todo era poder trazer um pouco dessa habilidade que eu gosto de praticar nas pessoas para o mercado global, para o mundo. Só que quando eu comecei a falar isso com as pessoas da família, com o entorno, as pessoas acharam que eu era meio maluco, sabe? Você é doido, você acha que um brasileiro tem condições de jogar esse jogo nos Estados Unidos? Porque o pessoal acha que se vai para os Estados Unidos ou vai para qualquer outro país mais desenvolvido, a pessoa vai ser, sei lá, trabalho manual, ela vai trabalhar na limpeza, ela vai trabalhar numa coisa que às vezes é um trabalho inferior. Eu falei assim, cara, eu acredito que dá, eu acredito. E se você não acredita, qual a chance de acontecer alguma coisa? E foi justamente isso que aconteceu. Eu cheguei aqui com a minha família, eu não falava tão bem o inglês assim, nunca tinha estudado inglês na vida. Tinha feito aquele inglês básico de escola. Eu venho de uma região muito pobre de São Paulo, eu sou de São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo, e não tinha essas coisas assim, sabe? Até tinha, mas a gente não tinha condições de pagar.
E foi interessante, porque quando eu cheguei aqui, eu me dei com uma realidade diferente. Graças à internet, eu continuei trabalhando para o Brasil, produzindo para as minhas redes sociais, dando curso à distância. Só que o desafio foi outro. O desafio foi, eu quero me adaptar ao mercado americano, eu quero me adaptar aos falantes de inglês, né? E aí eu comecei nessa jornada. E é muito engraçado, porque eu senti tudo que todo mundo sempre fala e fica travado. Eu senti vergonha, eu fiquei travado, fiquei com medo de falar com as pessoas, elas me rejeitarem. Só que a diferença é que eu fui utilizando as próprias técnicas que eu tinha ali dentro, que eu tenho no meu arsenal, para poder ir desligando essas coisas, para tirando essas coisas. E fui testando, e fui enfiando na cara, e fui fazendo. E fui desenvolvendo, inclusive, métodos para isso tudo. Até que chegou uma hora que eu falei assim, eu acho que o meu inglês já tá ok, já consigo dar aula. Porque não é ter um inglês ok desse que a gente pede comida, né, no restaurante, que você vai numa viagem. Pô, é um inglês para você subir em cima do palco e você ficar ali por X minutos, X horas, controlando uma plateia. Esse era o meu desafio. E eu vi que estava rolando esse campeonato de palestrantes aqui, era a terceira edição desse campeonato. E quando eu vi isso, eu falei, cara, isso é interessante, isso eu tenho vontade. Eu falei, vamos lá, me inscrevi como quem não quer nada. E foi muito mais difícil do que eu imaginava. Acho que essa aqui é a realidade. Porque a primeira vez que eu fui participar, eu falei, tranquilo, eu consigo, eu vou dar um jeito, vou passar. Pô, de primeira eu já fui reprovado. Assim, nossa, primeira palestra que eu fiz, 1 minuto que eles me davam, eu já fui reprovado. E aí eu falei, né, é bem mais difícil do que eu pensava. E aí eu fiquei esperando ver se abria uma outra vaga. E quando abriu uma segunda vaga, uma segunda eliminatória, eu fui de novo. O pessoal falou, pô, você tá de novo aí? Eu falei, tô de novo. E aí eu fui, palestrei de novo, reprovado de novo. Eu falei, caramba, droga, quero fazer. Fui na terceira vez. Na terceira vez eu passei na primeira palestra, tive uma segunda apresentação no dia, fui fazer a segunda, reprovado. Eu falei, caramba, eu quero isso, né? Porque você precisava ganhar o Golden Ticket, que é o ticket de ouro, tipo aquele negócio da fábrica de chocolate, antigamente. E eu queria um negócio desse. E eu fui na quarta vez. Na quarta vez, eu passei na primeira, passei na segunda, ganhei o Golden Ticket, fui para a semifinal. E aí teve todo um desenrolar em torno disso, porque eu não classifiquei de primeira entre os 25 melhores. E aí eu pedi para poder ir lá assistir, e aí eles me aceitaram para poder assistir. E nessa, quando eu cheguei lá no dia do evento, eu tinha sido, por causa de desqualificação de alguns, eu subi e fui chamar, fiquei de segunda lista, né, de segunda chamada, e entrei ali para os 25 melhores. E foi incrível aquilo, porque eu tive a chance de subir no palco com palestrantes incríveis. Pô, tinha um cara lá que é o Jason Redman, que eu conheço o trabalho dele, o livro dele é best-seller do New York Times, o cara é um Navy SEAL que explodiu uma bomba na cara dele, e o cara tá em todo lugar. E eu tava ali palestrando com aquelas pessoas, sabe? E estar entre os 25 primeiros ali foi uma honra, assim, gigantesca. E eu fiquei feliz de poder ser o único imigrante no meio do grupo todo. Não tinha mais nenhum, era só americano. Eu era o único imigrante, o único brasileiro, o único latino ali. Então, isso foi, assim, um prazer muito grande de poder mostrar que, pô, olha aí, a gente tem alguma coisa para adicionar. Com certeza. Conversar aqui com o Dr. Brian, Dr. Eduardo. É importante, né, Brian, você ver um brasileiro, né, nesse momento em que imigração, imigrante fica numa situação controversa, e você vê um brasileiro que se destaca, se realça, encontrou seu caminho. Quer dizer, cada história tem seu peso, tem sua situação perante essa questão referendo aos Estados Unidos, não é isso? Corretamente, Walter. Foi como o Sam trouxe, né? O Sam, a realidade do Sam lá hoje é o sonho americano. Os brasileiros se inspiram muito nessa realidade de história, justamente para tentar a empreitada de ir para um novo país, para uma nova cultura, por razões diversas, né? Para chegar num país sem tentar receber ali um aparato mínimo para conseguir o sucesso na vida. Então, como ele trouxe, né, basicamente quando você for fazer essa empreitada,
É saber como fazer, como ele abordou, não só chegar simplesmente no país, como forasteiro que você é, mas saber para onde você está indo e tudo mais, que a gente vai abordar isso hoje. E, assim, literalmente é uma inspiração. O doutor Eduardo morou no Japão, né, Eduardo? Você morou e realmente a condição do imigrante, quando chega num país, é uma luta muito mais acirrada, né? Porque ele tem a barreira do idioma, a cultura do país, ele tem que se readaptar para ele encontrar o seu lugar e crescer a partir disso, não é por aí, não é esse caminho? Boa tarde. É um prazer estar novamente no programa. Espero que nós possamos contribuir aqui, que você possa sair daqui ao assistir esse programa com um conteúdo interessante. Sim, morei no Japão. A visão é de que quando a pessoa ela vai sair do seu país para um outro país, ele tem que estar aberto a fazer as suas adaptações, né? O Japão, por exemplo, tem uma cultura um tanto quanto diferente à nossa brasileira. Já a cultura norte-americana é um pouco similar. Mas você precisa estar atento com a maneira como as pessoas se portam, com a cultura local, com a lei local, para que a gente possa ter, então, uma boa adaptação ao país. Agora, voltando ao Sam, que está lá em Orlando, na Flórida. Sam, você ajudou muitas pessoas ao redor do mundo, né, através da programação neurolinguística. E eu vi uma das suas palestras, até a gente viu as palestras do Sam, você viu aí no vídeo, são muita gente, muitas pessoas que vão para ouvir o Sam. E, por exemplo, e você tem um dado que você diz o seguinte, porque todo mundo, claro, busca ser bem-sucedido, crescer, encontrar o seu lugar naquele ponto que ele acha, aqui me dou bem, mas sempre tem um passo à frente, ou seja, a gente nunca está satisfeito. E você coloca o seguinte, que ser bem-sucedido não é ser feliz. Como que é isso? Tem pessoas que acham que ela chegou no ápice do que ela queria, ela é uma pessoa totalmente feliz. E você desmistifica essa posição, né? Pessoas não podem confundir o objetivo com felicidade. São coisas totalmente diferentes. Bem-sucedido é alguém que teve sucesso. O que é sucesso? É você determinar um objetivo que você quer alcançar e você fazer aquilo acontecer. Só que eu já vi muita gente na vida que põe uma meta, põe um objetivo e quando alcança, dá aquele vazio, sabe? Dá aquele buraco dentro, a pessoa não se sente satisfeita de verdade. Isso é porque ela misturou duas coisas que não podem ser misturadas e quando você misturar isso, você vai ter um resultado que não é o melhor. Que é o seguinte, é misturar emoção com atingir resultado. Por quê? Porque felicidade, o ideal, seria que nós sentíssemos felicidade o tempo inteiro. Que você possa sentir felicidade agora quando você está na pior, que você possa sentir felicidade quando você está nas melhores situações, quando você possa sentir felicidade quando você atingiu, quando você ganhou muito dinheiro, quando você também está sem. Porque isso é o que faz você ter o melhor nível de qualidade de vida. Isso que faz, inclusive, você conseguir alcançar mais. Você pode pegar pessoas que são muito bem-sucedidas, pessoas que têm muito resultado, elas têm um nível de satisfação, de felicidade que é fora do padrão. Elas estão felizes, contentes, bem ali quase o tempo inteiro. O ponto é, ter resultados a mais é um plus, é um bônus, é um adendo. E isso faz com que ela consiga ter o que eu chamo, tá, em inglês de mental endurance. Em inglês, a gente chama de mente blindada, que basicamente é você blindar a sua mente e você continuar seguindo, e mesmo em situações difíceis, com as pessoas desacreditando, com a coisa toda indo contra você, você consegue manter o foco, você consegue manter a disciplina, porque você lá dentro, você está bem, você está seguro, você está feliz, você está satisfeito de alguma forma, mas você ainda assim quer alcançar resultado, você ainda assim está jogando o jogo ali em alto nível, ainda assim você está disponível, disposto a continuar indo na direção. E é isso que é o segredo. Então eu levei muito tempo para descobrir isso, mas quando eu finalmente descobri, eu consegui transformar isso num processo que eu consigo ajudar as pessoas a alcançar. Isso ajudou assim de forma absurda as pessoas terem resultados também. Conversando com o Sam Jolin, ele está lá nos Estados Unidos. Ele, o Sam, ele entrou
para a seleta lista dos 25 maiores palestrantes dos Estados Unidos. Então, é um imigrante, é um brasileiro. Isso é orgulho para o Brasil, né? Porque o brasileiro não vai para outro país, ele vai atrás do sonho, consegue. E assim como o Sam, tem muitos brasileiros que realmente aí conquistaram o seu caminho. Sam, segura só um segundo, eu vou chamar um intervalo, daqui a pouco eu volto conversando com os nossos convidados. Está aqui o Dr. Brian, o Dr. Eduardo, e a gente vai falando sobre isso. Daqui a pouco nós vamos repercutir a questão da imigração. Fique aí que tem muito mais informações para você. Até já. Mais um lindo dia na linda Poços de Caldas. Espera, o que é isso? É o pessoal do escritório da BG Imobiliária acenando para mim. E por falar na BG Imobiliária, você já conhece ela por dentro? Então vou mostrar para vocês. Fica aqui na Rua Santa Catarina, número 407. Olha aí o Theo, o mascote da BG. Prontinho, já entrei. Aí está o pessoal da BG trabalhando incansavelmente para prestar um excelente atendimento. Para quem não sabe, a BG Imobiliária já existe desde o ano de 1977. Por isso é a melhor e mais tradicional imobiliária de Poços de Caldas. Ela é referência em administração de imóveis, locação, venda de imóveis prontos e empreendimentos na planta. Por isso, siga o perfil da BG para ficar por dentro das melhores novidades de imóveis em Poços. E olha aí o pessoal do digital, eles que cuidam do atendimento online e do marketing. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo voo, pessoal. O Hospital Odontológico Implar é referência nacional em odontologia. Equipado com as mais avançadas tecnologias do mundo, realizamos procedimentos com rapidez e precisão. Nosso laboratório digital próprio garante a qualidade dos nossos serviços. Além disso, temos um consultório com inteligência artificial que aprimora a experiência do paciente. No Implar, a inovação e a excelência caminham juntas para transformar sorrisos. Senhores passageiros, bem-vindos à Royal Viagens. Nosso destino é te levar a lugares incríveis do mundo. Na sua viagem a lazer ou trabalho, a Royal Viagens garante o melhor preço em passagens aéreas, hotéis, cruzeiros, locação de carro, suporte no passaporte e visto. Siga no Instagram, @Royal Viagens Turismo, e faça uma visita na Rua Junqueiras, no Passo das Águas, em Poços de Caldas. E tenha uma boa viagem. Esse é o programa Mundo Afora. Nós estamos recebendo aqui um brasileiro muito especial que está lá na Flórida, em Orlando, de novo. Ele entrou na lista dos 25 maiores palestrantes dos Estados Unidos. Não é brincadeira, é muito sério. Ele passou por várias etapas. O Sam, na verdade, ele é empresário, ele é um coach. Ele realiza várias palestras nos Estados Unidos, no Brasil. Ele também ajuda pessoas ao redor do mundo, online. Então, hoje tudo informatizado, e ele tem um trabalho muito importante, principalmente da programação de neurolinguística, que você que está assistindo o programa, você que é empresário, dona de casa, uma pessoa, faça esse curso. Esse curso é muito interessante. Eu fiz esse curso quando eu estava na faculdade em São Paulo, fazendo jornalismo, e me ajudou muito. É um curso de extrema valia, e o nosso Sam, ele é especialista. Sam, existe um perfil de quem faça o curso de neurolinguística? Quem são essas pessoas? O que você pode dizer para quem está nos acompanhando realmente ter acesso a essa informação, né? Essa reprogramação mental, como você coloca? Olha, o perfil de aluno que geralmente vem buscar os meus cursos, eles vão além até do que os cursos de programação neurolinguística. Inclusive, Walter, eu vou te convidar para você fazer o meu curso, que vai muito além do que você já aprendeu, isso eu tenho certeza.
Com Porque certeza. o meu trabalho hoje, ele é muito mais focado em ajudar as pessoas a blindarem a mente delas para protegerem o que ela tem dentro, né? O famoso, em inglês a gente chama de mindset, em português seria mentalidade. Porque quando eu entendo como a minha mente funciona, quando eu aprendo a controlar as minhas emoções, meus pensamentos, eu consigo gerar comportamentos na minha vida que estão muito mais alinhados com o que eu quero de verdade. E é aí que a coisa acontece. Por quê? O público que geralmente vem procurar os meus treinamentos são as pessoas que sabem que têm mais potencial do que elas estão alcançando resultados hoje. Então, é aquela pessoa assim, se você sente isso, sabe? Fala assim, nossa, eu tenho mais potencial, eu poderia ter mais dinheiro hoje, ter mais felicidade, melhor relacionamento, eu gostaria de ser um melhor pai, melhor mãe, melhor empresário, melhor funcionário, melhor qualquer coisa. Eu sei que eu tenho essa capacidade, mas eu não estou conseguindo fazer, é porque está precisando trabalhar isso. Porque como que eu tiro o meu potencial de dentro de mim? Eu preciso aprender a controlar a minha mente, botar isso para fora, porque tudo começa aqui, tudo começa aqui. Se você não tem uma boa mentalidade na sua vida, você não tem resultado. Se você não controla a sua mente, você não controla a sua vida. Só que o problema todo é que isso não foi ensinado na escola. Sabe? Você não sabe disso porque ninguém te ensinou isso quando você era criança, ninguém te ensinou isso quando você começou a sua vida adulta. Ninguém ensina isso normalmente. Para mim também não ensinaram. Eu que acabei um dia travado na vida e eu fui perguntar assim, espera um pouquinho, não pode ser só isso, deve ter um jeito melhor de fazer isso. E aí eu comecei a ir atrás, comecei a caçar isso. E qual que é a melhor parte? Quando você desenvolve isso, isso é seu, é portátil. Que nem eu estou aqui nos Estados Unidos hoje e eu estou usando isso para os americanos. E eles estão ficando surpresos, porque eles também não conheciam essa abordagem, essa forma, porque eu acabei desenvolvendo ela. Então, eu poderia estar em qualquer lugar do mundo aplicando isso. Daqui a 2 semanas eu vou estar no Japão. E eu vou lá visitar toda a comunidade brasileira, né, os nossos decassegues, imigrantes que moram lá, e eu vou levar junto comigo, eu vou ensinar essas pessoas também a controlar a mente dela. Então, a maior beleza é que isso maximiza a sua vida, ao mesmo tempo que isso é seu para o resto da vida. Você leva isso com você para onde você for, e isso faz você ter prosperidade, ter resultado em qualquer lugar do mundo. E para mim, acho que essa é a coisa mais importante de todas, você saber que você pode conseguir resultados, vencer. Por quê? Quando você vence, quando você tem melhores resultados, você traz isso para a sua família. Você traz isso para as pessoas que você ama. Você pode dividir isso aí para os outros e aí todo mundo fica mais feliz, né? Pois é, eu conversei com o Sam Jolley. Sam Jolley é empresário, é coach, ajuda pessoas ao redor do mundo. Ele é um campeão das redes sociais, né? Fala com o mundo todo. Realmente tem uma vitalidade, está aí, olha, o vídeo dele. Daqui a pouco você vai ver as plateias que frequentam os cursos, as palestras. É muita gente que acompanha o Sam Jolley, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Então ele fala com muitas pessoas e é um dos palestrantes mais bem-sucedidos lá nos Estados Unidos e é brasileiro. Imigrantes, para nós, é motivo de orgulho. Parabéns, viu, Sam? Sam, quem quiser localizar você nas redes sociais, fala pra gente aí, que com certeza muitas pessoas vão acessar muito mais ainda. É fácil me acessar, é Sam Jolley, é Sam com M de Maria, Jolley com N de nariz, tá? Sam Jolley, tá aqui, ó. E aí você bota @Sam Jolley no Instagram, no YouTube, no TikTok, qualquer lugar que você for aí você vai me achar. Tem muito conteúdo grátis no YouTube, vai lá que você vai assistir, me manda um recado depois, ó, eu vim aqui pelo programa Mundo Afora, vai ser um prazer poder compartilhar conteúdo contigo. Sam, muito obrigado. O Sam que entrou para a lista, seleta lista nos Estados Unidos, dos 25 maiores palestrantes do país. É brincadeira? Isso, logicamente, isso não aconteceu da noite para o dia, ele vem numa estrada de mais de 20 anos, e aí jovem, conseguiu essa façanha. Parabéns, viu, Sam? E vamos marcar para você voltar ao mundo afora e trazer mais informações privilegiadas para as pessoas que nos acompanham. Obrigado, viu? Obrigado, Walter.
Grande abraço. Pois é, nós estamos aqui com os nossos convidados, né? E vamos falar agora sobre a questão da imigração. E eu gostaria de conversar com o Dr. Eduardo Bryan. Eduardo, por exemplo, existe um tratado, né, entre o Trump, inclusive no governo do presidente Temer aqui no Brasil. Eu gostaria que você falasse sobre isso, essa questão de imigração. Walter, é isso mesmo. Existe um tratado que foi estabelecido no primeiro mandato do atual presidente Trump, junto com o presidente Temer. Foi um tratado de 2017. Nesse tratado foi estabelecido que os brasileiros que estão de forma irregular ou que têm algo a pagar na justiça norte-americana, caso eles não tenham nenhuma rasgo, nenhuma oportunidade mais de recorrer, em vez de pagar uma pena no local do país de origem, no caso dos Estados Unidos, eles seriam deportados para o país de origem, no caso do Brasil. Exatamente. E o Bryan, como que você vê toda essa situação, inclusive envolvendo os imigrantes? Esse tratado, claro, o Trump está certo, ele está agindo corretamente, porque ele quer, como eu falei, colocar ordem na casa. Ele não é o vilão da situação, pelo contrário, ele é um presidente que quer organizar o país, porque muita gente entrou, tem muita gente se beneficiando com o sistema de saúde, lesando o sistema de saúde dos Estados Unidos. Claro, tem que se colocar ordem, não é isso? Corretamente, Walter. Na verdade, é uma premissa básica, né? O imigrante, quando ele deixa o país de origem dele, é muito importante, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, ele entender que ele está indo para um país que lá ele vai ser forasteiro, né? Que ele vai ser uma pessoa que quer imigrar para aquele país e que ele tem que estar atento com relação à política interna daquele país e à questão jurídica, né? E aí é onde que vem esse tratado. Na ocasião, quando foi firmado esse tratado em 2017, foi uma questão para a solução do impasse. Não faz sentido um nacional, por exemplo, brasileiro, ficar preso nos Estados Unidos, né? Então, em razão disso, foi facilitado e foi firmado esse tratado para a deportação. E a gente viu recentemente, no mês de janeiro, né, a deportação em massa. Né? Então, essa deportação em massa, ela veio dentro do governo do presidente Donald Trump, mas ela já é uma realidade do governo do Joe Biden. Era uma questão programada já para ocorrer. Né? Então, isso só efetivamente aconteceu como é feito isso rotineiramente. Então, basicamente, o que está sendo feito hoje é algo que foi acordado entre os países. Pois é, nós estamos aqui com o Eduardo, o Bryan, são advogados, falando sobre isso. Daqui a pouco a gente vai conversar também com o Dr. Fabiano, que está aqui no estúdio, e a gente falando sobre a questão de migração, que é importante, que é um assunto do momento. Quer dizer, para mim não é do momento. Há mais de 30 anos eu lido com a questão de imigração no mundo. E lá na Flórida, onde é o centro desse acontecimento, desde o dia 13 de fevereiro, na quinta-feira passada, que o Ron DeSantis, que é o governador, ele assinou 2 leis mais rígidas. Aí está o Ron DeSantis. Então, quer dizer, é uma situação que começa, com certeza, a trazer problema. É uma legislação mais forte contra a imigração ilegal. Já está lá, a gente está vendo a Jaciane Brandão, que ela é psicóloga, ela está lá em Orlando, na Flórida. Jaciane, segura aí que nós vamos chamar o nosso bloco comercial. Voltamos com você. Eu queria até agradecer, Eduardo. Obrigado por você estar aqui nesses 2 blocos, viu? E você acompanhando, e você continua aqui no estúdio nos acompanhando, não é isso? É isso, eu vou estar aguardando aqui, vou deixar o Dr. Fabiano aqui ter a palavra. Muito obrigado por essa oportunidade. Caso alguém tenha alguma dificuldade, queira algum esclarecimento sobre o assunto, tem o nosso site adveduardo.com.br. Muito obrigado e uma boa tarde. Então, e aí está aí o do Eduardo, você pode entrar, qualquer dúvida que você tiver. O Bryan continua aqui no estúdio, nós vamos chamar um intervalo, vamos falar com a Jaciane Brandão, que está lá na Flórida, em Orlando, e daqui a pouquinho a gente volta já com o Dr. Fabiano. Segura aí, tem
tem muita informação para você. Até já. Mais um lindo dia na linda Poços de Caldas. Espera, o que é isso? É o pessoal do escritório da BG Imobiliária acenando para mim. E por falar na BG Imobiliária, você já conhece ela por dentro? Então vou mostrar para vocês. Fica aqui na Rua Santa Catarina, número 407. Olha aí o Theo, o mascote da BG. Prontinho, já entrei. Aí está o pessoal da BG trabalhando incansavelmente para prestar um excelente atendimento. Para quem não sabe, a BG Imobiliária já existe desde o ano de 1977. Por isso é a melhor e mais tradicional imobiliária de Poços de Caldas. Ela é referência em administração de imóveis, locação, venda de imóveis prontos e empreendimentos na planta. Por isso, siga o perfil da BG para ficar por dentro das melhores novidades de imóveis em Poços. E olha aí o pessoal do digital, eles que cuidam do atendimento online e do marketing. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo voo, pessoal. O Hospital Odontológico Implar é referência nacional em odontologia. Equipado com as mais avançadas tecnologias do mundo, realizamos procedimentos com rapidez e precisão. Nosso laboratório digital próprio garante a qualidade dos nossos serviços. Além disso, temos um consultório com inteligência artificial que aprimora a experiência do paciente. No Implar, a inovação e a excelência caminham juntas para transformar sorrisos. Senhores passageiros, bem-vindos à Royal Viagens. Nosso destino é te levar a lugares incríveis do mundo. Na sua viagem a lazer ou trabalho, a Royal Viagens garante o melhor preço em passagens aéreas, hotéis, cruzeiros, locação de carro, suporte no passaporte e visto. Siga no Instagram, @Royal Viagens Turismo e faça uma visita na Rua Junqueiras, no Passo das Águas, em Poços de Caldas. E tenha uma boa viagem. Agora são 3 advogados, nós tivemos aqui o doutor Eduardo e agora entra para realmente conversar com a gente é o doutor Fabiano que está aqui, doutor Fabiano que realmente vai falar com a gente, Fabiano Otaviano. Doutor Fabiano, obrigado aí por estar inserido nesse contexto de imigração que é tão discutido no momento, que as pessoas, o mundo se volta, porque hoje a pauta mundial é imigração. Eu só gostaria de fazer uma pequena ressalva, que não é nem uma crítica, mas é um alerta, porque eu estou vendo alguns colegas jornalistas, apresentadores de outras emissoras, várias emissoras, falando sobre imigração, mas eles pecam pelo desconhecimento, porque tocam em alguns pontos que são repetições. Sabe aquela coisa, você ouviu falar que, então eu vou reproduzir que? Não é bem assim. Imigração, você tem que dar uma estudada, verificar direitinho. Eu estou falando isso porque eu vi um debate de 2 apresentadores da CNN Brasil e eu fiquei alarmado porque eu falei, poxa, mas não é bem assim. Então a pessoa falando sobre um assunto que ela não tinha tanto conhecimento, tudo bem, não vamos entrar na questão, mas eu acho que quando você se posiciona diante de uma câmera falando sobre um assunto, você tem que ter um conhecimento, como o doutor Eduardo colocou aqui para a gente, doutor Brian, doutor Fabiano, quer dizer, são pessoas que têm esse conhecimento. Então, quando você vê 2 âncoras discutindo, falando uma coisa que não chega a lugar nenhum, a nada, porque não há conhecimento, e quando você não tem conhecimento sobre o que você fala, fica uma informação deformada, superficial, e ela não atinge o objetivo. Eu fiquei muito decepcionado, embora o assunto era para favorecer brasileiros, mas não tem que favorecer brasileiros, porque o Donald Trump ele está certo, ele é um presidente
que assumiu para colocar ordem na casa, ele está fazendo o que é bom para o país, ele está preocupado com a gente dele. Agora imagina você aí na sua cidade, aqui, de repente você vê uma invasão de pessoas de outros países, incomoda. Tem pessoas, não, incomoda, é incômodo, você entra num local que são comandados por estrangeiros, a pessoa fica incomodada. Imagina um americano com essa invasão de imigrantes de várias partes do mundo. Imagina nossas fronteiras, o Brasil, que esse inchaço de venezuelanos. Tem isso também, gente. Essa é uma realidade e não adianta tapar o sol com a peneira. E isso é o que acontece. Não é verdade, doutor Fabiano? São coisas que precisam ser esclarecidas, porque falar sobre um assunto, conheça sobre este assunto. É importante. Muito bem apontado, Walter, né? E trazer também o pessoal a empatia, né? A gente que está aqui do outro lado e está vendo o que está acontecendo com vocês. E vocês saberem que vocês não estão sozinhos também, né? Que tem, então, amparos legais para que você possa estar regularizando a sua situação. Né? Então, não ficar com aquele medo, vou sair de casa, não vou sair de casa, o que eu vou fazer agora, né? Então, além de buscar amparo e o conhecimento legal, porque às vezes a gente vai ver vídeos, né? Que fala que a gente não tem mais uma saída, que a coisa é voltar, mas tem mecanismos de defesas e como se aplicar em outros tipos de vistos. É um visto recente que alguns dos brasileiros estão fazendo, mas já existiam, que é o E2, né? Então, às vezes a pessoa faz a cidadania dele italiana ou portuguesa para poder aplicar nesse visto, porque para nós brasileiros não é. Mas então você vai buscar um outro visto para poder aplicar para um visto depois do estrangeiro. Então também é uma saída que a gente tem para fazer, para sair dessa situação de indocumentado, né? O ilegal ele tem que fazer um outro procedimento, né? Outro mecanismo de defesa, mas também tem ações para isso. Não que a gente está incentivando a pessoa a ir de forma ilegal para os Estados Unidos, entrar em qualquer outro país, né? De maneira ilegal, burlar a lei. Mas sim para quem já está nessa situação e precisa resolver, tem mecanismos de defesa, né? Para a gente tentar amenizar um pouco do prejuízo que já vai estar tomando. Verdade. Nós vamos lá para Orlando, na Flórida, onde está a psicóloga Jaciane Brandão. Vou apresentá-la para você que ainda não a conhece. Ela faz um trabalho extremamente importante em Orlando, com uma organização não governamental, ajuda pessoas. No Brasil, ela ajudava pessoas com históricos de drogas, foi para os Estados Unidos, é uma pessoa que está legal dentro do país, mas que está vendo essa situação hoje na Flórida, que é uma situação difícil para aquele imigrante que não tem documento e que realmente ele está na corda bamba de leis rígidas, são leis federais, da esfera federal, então é muito difícil. Jaciane Brandão, bem-vindo ao Mundo Afora. E a Flórida, no momento, realmente é bem complicado, não é isso? Tá, para a imigração ilegal, tá. Né? Bom dia a todos, boa tarde, aliás, né, que aqui é de manhã ainda, aí já é de tarde. É bom estar com vocês novamente e ainda mais conversando sobre esse problema tão emergente que a gente está vivendo agora. Então, voltando à sua pergunta, aqui está muito quente, vamos dizer assim, o clima, né, nesse sentido das pessoas estarem com medo, receosas de serem pegas, porque o pacote que o DeSantis, junto com o Biden, instituiu, e aqui ainda mais para a Flórida, é muito rigoroso. Então, assim, se qualquer imigrante for pego e não tiver documentação legal, né, a gente está falando sobre isso, e cometeu algum homicídio, algum ato infracionário aqui, automaticamente aqui na Flórida já vai para a pena de morte, né? Outro ponto que eles colocaram nesse novo pacote é que estão agora criminalizando a entrada ilegal. Antes você entrava ilegalmente, mas você tinha outros benefícios que o governo dava. Agora não, criminalizou de maneira total a entrada ilegal. Então, com isso também eles têm um reforço local das autoridades.
né? Então, as autoridades locais, elas são obrigadas a colaborar com as autoridades federais, que antes eles recuavam um pouco e agora não, são obrigados a fazerem isso. Então, qualquer autoridade local tem a obrigação de parar qualquer cidadão, né, ou em blitz, que aqui está acontecendo algumas blitz, né, já, e não existia muito isso, e agora está tendo, que é para justamente verificar o status da pessoa. E outra coisa que eles fizeram foi eliminar os benefícios educacionais de algumas pessoas. Chegavam aqui, crianças ainda novinhas, então eles davam o direito dessa criança a ir para a escola, ir para uma faculdade, fazer algum curso, enfim. E foi cortado esse benefício. E a gente não sabe como essas pessoas vão ficar aqui, se precisam voltar, se vão entrar com algum recurso na justiça para que elas tenham algum direito, né, já que entraram aqui ainda pequenas, com os pais legais, e estavam na responsabilidade dos pais. Então, esse é um problema grave que também está acontecendo, porque eles estão também fazendo busca nas escolas. Então, já houve essas buscas aqui e vai continuar tendo também. Que isso também constrange os pais, constrange as crianças, é um pouco complicado. Complicado. Exatamente. E o DeSantis, ele instituiu também um investimento de 250 milhões de dólares para financiar as forças policiais que auxiliarem nas ações do ICE. Então, eles fizeram novas leis, né? O advogado falou que realmente na época do Biden já existia essa deportação. E é verdade, já existia, só que algumas leis ainda não estavam bem reformuladas. E agora o que eles fizeram? Eles fizeram isso para que todos amarrassem bem essa lei, né? E todo mundo ficar nessa responsabilidade que são aqui, né, das autoridades locais, para estarem fazendo esse efetivo. Então, diante disso, para quem vive aqui legalmente, tem a opção de sair de maneira voluntária e não ser criminalizado, não é? E a gente não sabe como é que isso vai funcionar, ou permanecer, ser pego e ser criminalizado, porque eles vão pegar, vão criminalizar e vão deportar ou ver o que é que vão fazer, se ele tem algum processo, se tem alguma questão de ato infracionário. Então, eu vou falar a respeito do comportamento, como essas pessoas estão, que é o que eu estou convivendo mais, né? Eu convivo com pessoas que entraram de maneira ilegal e que estão realmente com medo, evitam agora sair na rua, evitam fazer qualquer coisa normal que um ser humano pode fazer. Então, eles estão presos dentro de casa com muito medo de serem pegos. Porque, de qualquer forma, vai criminalizar, vai ter no seu recorde, né, como a gente chama, um recorde criminal na sua ficha, e isso não é bom para ninguém. Com certeza. Porque se futuramente ele também quiser entrar com algum outro tipo de visto, os Estados Unidos vai verificar que ele tem um recorde criminal, que ele tem uma infração cometida. E aqui tudo é muito, muito sério quando se fala nisso. As taxas que são colocadas também para as pessoas pagarem, tanto os americanos como os estrangeiros, tem que ser feito de forma correta, porque isso mostra que você tem boa intenção dentro do país, né, de pagar suas taxas, de deixar tudo organizado. Doutor, se você não faz isso, eles não veem com bons olhos. Eu acho que é uma... Agora, doutor Brahim, imagina, a pessoa tem uma história de vida, mas construiu essa história sabendo que lá na frente poderia ter problema. E quando o Donald Trump, na campanha, ele foi bem claro, ele deixou bem claro que ele iria realmente agir de forma austera, ostensiva, na questão de imigração. Então, as pessoas sabiam que estava por vir, e a coisa está acontecendo de forma, assim, realmente assustadora. Exatamente, Walter. E, infelizmente, né, é uma questão, como a gente voltou no início, é uma questão de política, literalmente. Então, é uma questão de soberania do nacional. Então, o país está totalmente, infelizmente ou felizmente, no direito dele
de tomar essas atitudes, né? Dentro de uma política de um novo governante, uma política vai ser direcionada com objetivo de campanha, né? De executar aquilo que ele falou na campanha que faria. Então é algo que era iminente. A gente sabia daquilo, né? E agora é a realidade que está sendo executada. Então, infelizmente, a gente vê essa realidade, a gente se preocupa mais pela lógica com o pessoal que está no Brasil, né, que vem ser deportado do Brasil, como aconteceu, como vai ser feito isso, porque hoje a gente vive, literalmente, com o pessoal que vive lá, um cenário de incerteza, igual ela acabou de mencionar. Como vai ser feito isso? Como vai ser pego, vai ter deportado ou não? Então, essas realidades, essa questão é que cada país vai fazer gerência, por meio aí, questão diplomática, né? Então, o país ele tem que comunicar, por exemplo, no caso do Brasil, com os Estados Unidos, para poder frear ali algumas diretrizes de como vai ser feito com os nacionais daquele país. Pois é, Jaciana Brandão, eu agradeço muito as suas informações. Eu sei que você está com o tempo limitadíssimo, mas ela parou para atender o mundo afora. Obrigado, viu? Não vou te segurar conforme o prometido, mas com certeza são informações relevantes e que as pessoas fiquem atentas, porque o que está acontecendo era o que foi avisado aí durante a campanha do Trump. Jaciano, eu queria agradecer muito a sua participação. Dê um abraço aí a toda a comunidade brasileira, ok? Ok, eu que agradeço a participação e nesse momento realmente eu estou me colocando à disposição para amparar a angústia das pessoas que vivem nesse momento de incerteza. Então é muito complicado mesmo e eu sempre estou ali escutando aquelas angústias e é isso. Obrigado, um abraço, ótimo final de semana. Obrigada. Pois é, vamos dar uma paradinha, vamos falar de música um pouco, né, amenizar. E o Roberto Trevisan, cantor, compositor, ele mandou um vídeo lá dos Estados Unidos, ele está lançando a nova música que ele canta com Falcão, são dois matutos. O Falcão que fala do migrante brasileiro que migra para São Paulo e o Roberto Trevisan que fala do emigrante com E brasileiro que emigra para os Estados Unidos. Vamos ver a música dele, Nova York, um sonho brasileiro. Ao programa Mundo Afora do nosso grande amigo Walter Alvarenga. Um abraço a todos aí em Poços de Caldas e não deixem de assistir o novo vídeo juntamente com esse grande cantor Falcão, um sonho americano. Essa é uma pequena história de um matuto corajoso que saiu de Minas Gerais para viver o seu sonho americano. É isso aí, Trevisan, cabão carretado. Eu parti de tão distante, foi de Minas minha gente. Com coragem vim buscar o meu sonho americano. Sou matuto sonhador, latino-americano, trabalhando em Nova York e vivendo os meus sonhos. This is not o que eu quero. Vou voltar pro meu Brasil. It is only uma ilusão. Nova York, meu irmão. This is not o que eu quero. I know back to Brasil. It is only uma ilusão. Nova York, meu irmão. É isso aí, galera. Esse é o Matuto Sonhador, diretamente de Nova York City pro mundo. É isso aí, galera. Aqui é Falcão, direto de Pereiro, no Ceará. Já faz tempo que eu estou nessas ilhas tão distantes, Nova York e o Havaí. E esse é o sonho americano. E conheci cidades lindas, Chicago e Miami. Nada disso tem valor ao matuto sonhador. This is not o que eu quero. Vou voltar pro meu Brasil. It is only uma ilusão. Nova York, meu irmão. This is not o que eu quero. I know back to Brasil. It is only uma ilusão. Nova York, meu irmão. É isso
isso aí, galera. E a saudade me leva de volta pra minha terra. Tô chegando, Minas Gerais, Ceará, Brasil. É isso aí, Previsão. Acabou carretado. Gente, voltando a falar sobre a questão de imigração, doutor Fabiano, por exemplo, quem tem bens nos Estados Unidos ou em outro país, infelizmente, é pego, é surpreendido para a questão de imigração, tem que deixar os bens. O que é aconselhável nesse momento tão difícil? Opa, muito interessante, volta a pergunta, e é o que vem mais para nós, né, no dia a dia. Tem duas diferenças, né? A pessoa que está no ilegal e o indocumentado. O ilegal é quem fez a travessia por várias de fronteiras, né? Então ele, infelizmente, ele acaba perdendo os bens porque o bem dele não está nem no nome, né? Nada impede depois da outra pessoa que está com o bem gerenciar aquele patrimônio e fazer uma transferência para ele, pagando todos os impostos para o dinheiro estar vindo para o Brasil, né? Que a gente fala dolarizar o patrimônio. Agora, a pessoa que está indocumentada, né? Ele tinha permissão para estar naquele país, conseguiu gerar os bens dele, adquiriu e depois perdeu aquele status, né? Aquele visto dele já não está sendo mais aplicado e o processo dele foi negado, não tem mais chance de estar recorrendo e vai voltar para o Brasil. Interessante, além de ter uma proteção através de um procurador para poder estar fazendo essa gestão do bem, a pessoa já programar como que ela vai trazer, né? Então pensar, olha, se é uma casa, eu vou vender essa casa ou vou gerenciar os aluguéis, vou pagar o imposto aqui e bitributar lá no Brasil, porque a gente não tem acordo de bitributação, então pagar duas vezes, ou vou refazer, né? Vou vender esse bem. Felizmente também chegou alguns casos da pessoa que ela já tinha um casamento, está desfazendo esse casamento, vai passar por um divórcio. É interessante também averbar esse divórcio depois aqui no Brasil, né? Reconhecer esse casamento e averbar esse divórcio para poder separar o patrimônio, né? Para não comunicar mais. Então tem duas situações que é interessante estar buscando pelo site, né? Lá no nosso site, já foi deixado aqui também, mas aproveito para deixar também... Repete o site. Opa, adv.eduardo.com.br. Tem as redes sociais também, @FabianoOtavianoAdvogado, o @Braia Moreira, o @Eduardo Fabrício Silva. Está aí o site na tela para você, né? Que é importante. Correto, esse mesmo. Uma dúvida dos pais, alguma pessoa pode consultar, importante. E, doutor Braia, quer dizer que é um momento assim cruciante que a pessoa, infelizmente, tem que se preparar porque não sabe o que pode acontecer. Exatamente, Walter. Basicamente, a gente até aconselha, né, quando a pessoa quer sair do país para qualquer outro país, é preparar um planejamento patrimonial dela. Então, é pensar como ela, por mais que ela vai empreender, tentar uma vida em outro país, ela ter uma raiz aqui para voltar, como está acontecendo com muitas pessoas. Eu vi várias notícias das pessoas que venderam tudo que tinha no Brasil, por exemplo, para tentar ir para os Estados Unidos. E agora, com esse revés, ela vai voltar e tem pessoas que não conseguem voltar justamente porque não tem raiz mais aqui no Brasil. Se desfez de patrimônio e tudo mais. Então, um planejamento patrimonial nessa hora é essencial para manter pelo menos um patrimônio subsidiário no país, de origem, que no caso, por exemplo, o Brasil, para caso ocorrer algo negativo, ela ter onde literalmente para voltar. Pois é, nós estamos aqui no estúdio com o doutor Fabiano, doutor Braia, também participando aqui com a gente, né? O doutor Eduardo, eles fazem parte de uma equipe de advogados muito importante que pode esclarecer para você as suas dúvidas. Eu queria agradecer também a Di Ferreira, que veste o apresentador, a Di Ferreira que há mais de 30 anos está no mercado aí, Poços, região, outros estados, que confecciona ternos, camisas, gravatas, tem uma coleção de coletes e realmente deixa o homem elegante. Se você vai numa festa, num casamento, um evento corporativo, procure aí o pessoal da Di Ferreira, vários ternos, tamanhos, cores, camisas, gravatas. Fala que você acompanha o Mundo Afora e você vai ter um desconto especial. Fala com o senhor Ferreira, com a equipe. Está aí o telefone 3714-7989. A gente está chegando assim na reta final do Mundo Afora. Eu queria agradecer ao doutor Eduardo Fabrício, que esteve aqui com a gente, e também agradecendo ao doutor Fabiano Otaviano, que está aqui. Obrigado aí
pelos esclarecimentos. Foi muito bom tê-lo aqui, viu? Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando com a audiência nossa, né? Tanto aqui dentro do Brasil quanto aí nos Estados Unidos. Dr. Brian Moreira, obrigado aí pela participação, viu? Walter, eu que agradeço o convite, estamos sempre à disposição. E tem um site de vocês, né, doutor? Isso, o site para vocês consultarem, tem o meu arroba é Brian HC Moreira e o site é adv.eduardo.com.br. Então você pode acioná-los. Eu queria agradecer a nossa equipe de trabalho, o Adriano Aranda, Vitor Imésio, Silvano Alves, a supervisão do Marco Guedes. É isso aí, uma equipe que trabalha para que a gente possa, né, auxiliando aqui, para a gente possa fazer esse trabalho importante. Eu não sei se dá tempo, Adriano, fala sim ou não, Adriano, dá um sinal lá, mas uma coisa inusitada que aconteceu essa semana, coisa de criança, né? O Elon Musk estava ali com o Donald Trump e o filhinho do Elon Musk chegou para o Trump e mandou ele calar a boca diante da imprensa. Quer dizer, é uma criança, né? Mas imagina uma criança mandar um presidente de uma das maiores nações do mundo, mandar o presidente calar a boca. E esse garotinho que você está vendo, ele se aproxima meio que discretamente e fala, né, para o presidente calar a boca. Então é muito importante. Quer dizer, todo mundo levou como uma situação hilária, né, de um garoto inocente que fala uma coisa diante da imprensa mundial. Pois é, esse é o Mundo Afora. Um abraço para você. A gente segue aqui. Na próxima semana tem mais. Tem a nossa reprise. E agradecendo as pessoas que nos acompanham. Um abraço a todos vocês. Até lá. Tchau.